tratamento de resíduos. A questão do lixo no Brasil, dos resíduos no Brasil, é quase sempre polêmica. Nós vamos falar agora do marco de saneamento, que o Rogel Martins Barbosa, colunista do portal GMC, especialista em direito ambiental, fala conosco. Doutor Rogel, antes de mais nada, bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN. A minha primeira pergunta é simples. Ampliaram ainda mais o prazo para acabar com os lixões no país, é isso? Pois é, Gilson. O nosso legislador, ele é ávido em descumprir o pacto social que ele assume, né? Em 2010, a população brasileira via com bons olhos a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Todos nós achávamos que o país mudaria, havia um prazo, inclusive, de 4 anos após a publicação daquela lei, para que se acabassem os lixões a céu aberto no Brasil. E nós vemos que, passado 10 anos, o legislador brasileiro nos presenteia aumentando aquele prazo. E isto realmente é uma coisa assim bastante complicada, né? Porque demonstra que não são os anseios da população que são contados, mas somente os anseios do gestor público que influencia, então, o legislador que está ocupando uma cadeira nesse momento no Congresso Nacional. Agora, o que leva a fazer isso? Existe uma pressão por parte de prefeitos, aquela coisa de atender às suas bases eleitorais? Até onde vai política nisso? Na verdade, assim, tudo isso é só política, né? Tecnicamente falando, não existe uma justificativa. Na verdade, nós temos que compreender que lixo é uma questão de saúde pública. E se fala muito, né, que a cada R$ 1 investido em saneamento, e aí também se inclui o lixo, se economiza em saúde pública no SUS R$ 4, né? Mas o que nós vemos que foi simplesmente questão política, pressão realmente de prefeitos, né? Porque não conseguiram, e eu sempre reputo isso como má gestão, né? Não conseguiram cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ao não cumprir, alguns prefeitos tiveram ações civis públicas ajuizadas contra si, né? O Ministério Público tomou algumas atitudes, começaram a sofrer uma pressão pelo cumprimento e, como nós vimos, né, pressionados para cumprir, em vez de cumprirem, decidiram mudar a lei, né? E isso é uma coisa muito ruim, né? Um péssimo exemplo para a nação é o que tem dado para nós o Congresso Nacional, né? Agora, eu vou falar a verdade, assim, claro, vou falar a verdade, quem sou eu para falar a verdade, né? Mas, enfim, nesse país é difícil até falar a verdade. Mas vou pensar o seguinte, existe já aí uma questão chamada hábito. Eu vou adiando hoje, vou adiando amanhã, aí me despreocupo em fazer porque você sempre adiar, e tudo que a gente adia na nossa vida é sinal que não tem importância, isso é regra. Na nossa vida, toda vez que a gente fala, olha, eu vou fazer isso, mas vou deixar para depois. Aí quando chega a hora eu falo, não, deixa para mais para frente, é sinal que a gente não dá importância. Podemos dizer que o saneamento no país é mais ou menos isso? Na verdade, não só o saneamento, né? Mas vamos lá. É até interessante contar esse fato, porque eu acho que nós temos um artigo lá no GMC Online, né, que a gente toca nesse assunto. Existe um psicólogo que, em 1943, ele tem uma teoria sobre as necessidades básicas, né? Ele fala a hierarquia das necessidades, Abraham Maslow. O Maslow, então Maslow. Isso, conhecido como a pirâmide das necessidades, né? Ou a hierarquia da prepotência das necessidades. E para entender os resíduos, eu gosto de usar essa pirâmide. E aí a gente entende por que o legislador faz o que faz no Brasil, principalmente em relação a resíduos, né? Não só o legislador, né? O gestor público, né? Essa pirâmide, ela tem 5 degraus. E quanto mais baixo é o degrau, quanto mais na base, mais importante e mais ele prepondera em relação aos outros. Então o primeiro degrau é o degrau da segurança. O que acontece? Das necessidades fisiológicas, ou seja, sobrevivência. Então assim, quando o indivíduo está com fome, quando ele precisa se manter vivo, essa necessidade se sobrepõe a qualquer outra necessidade. E isso, inclusive, condiciona até a visão dele de futuro. Então, se ele precisa comer, o próprio futuro dele se resume a serei feliz se eu puder me alimentar. Seria mais ou menos isso. Depois, no segundo degrau, vem a segurança. Então, na prática, a gente está fazendo... Mas aí a grande questão é que, quando a gente chega no degrau da segurança, que essa necessidade a segurança não é só você ter segurança na rua, de poder andar, mas segurança, por exemplo, de ter saúde. E se ficar doente, de ter aonde se tratar.
E é aqui, nesse segundo degrau, que está inseridos os resíduos. Então, assim, só que as pessoas não identificaram ainda resíduos como saúde. Embora ele esteja umbilicalmente ligado à questão da saúde, as pessoas não veem resíduos como saúde. Então elas não têm essa premência de segurança nessa questão. E o legislador e o gestor público também não olha isso como segurança em termos de saúde. E o que acontece? Aí ele passa a não ter prioridade nas questões a serem resolvidas. Esse é o nosso grande problema. Então, assim, começa na população que não tem uma visão real do grande problema que são resíduos, que não está conseguindo enxergar resíduo como um problema de saúde pública, e o legislador que se aproveita disso e trata isso como se fosse uma questão de gestão pública e de dinheiro público. Ah, não tem dinheiro público. Ah, eu não consegui fazer, então a gente muda a lei e dá outro prazo. Bom, aí é preciso que a gente entenda que nós estamos trabalhando com saneamento básico, não com superficial, por mais que a coisa seja tratada de forma superficial. Naquela pirâmide de necessidades, a gente faz aquela inversão e aquilo que é fundamental fica para depois, né? Quer dizer, a gente está dando mais valor ao que não interessa e menos valor ao que interessa. Como eu disse para você, tudo é uma questão de percepção. E o Congresso não percebe que toda vez que ele dá mais um dia para que tenha um lixão a céu aberto, é que no Brasil os problemas são estatística, não são realidades. Então, assim, as pessoas não conseguem entender, mas são só apenas 70 milhões de toneladas que são jogadas de forma errada, mas não entendem que aquele lixo disposto de forma errada, porque que já não poderia nem existir ali, já faz 10 anos isso. O que acontece? Aquilo está produzindo contaminação de água, está produzindo contaminação de solo, está produzindo contaminação de ar. Tem gente que está comendo lixo para sobreviver. Então isso é muito delicado. A gente tem casos pelo mundo, que o problema é que no Brasil, ainda por cima, nós não temos pesquisas. Nós temos casos pelo mundo em que foi detectado que aterros estavam produzindo enfermidades localizadas em toda a população no entorno. E vai saber se isso não está sendo replicado no Brasil. Mas como isso não é nem estudado, então o legislador não está nem aí pelo fato da existência do próprio lixão. Fala assim, nós estamos preocupados, sim. Uma coisa é o discurso, falar que está preocupado, mas na prática dar mais prazo significa que não há preocupação alguma. Então há, sim, essa mensagem contraditória. E aí, Gilson, eu me preocupo por quê? Porque não é só daí no lixo, mas no saneamento como um todo. Aí vieram falando, o marco de saneamento, ele trouxe 2033 como prazo para universalizar o saneamento. Olha, ele acabou de fazer uma lei que mexeu numa lei de 2010, que era a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ressuscitando um prazo que havia morto em 2014. Quem me garante que em 2000... Ele tá falando, na verdade, para o gestor público assim, fica tranquilo. Se em 2033 você não universalizar, nós estamos aqui para dar outro prazo para você. Na prática é isso. A mensagem interpretada é esta. Eles podem até ter um discurso diferente disso. Mas na prática eles falaram, se chegar no prazo e você não fizer, que eu acho que você não vai fazer, a gente dá um jeitinho e dá outro prazo para você. Isso é muito ruim. O Congresso Nacional é o exemplo negativo de rompimento, de não cumprimento de obrigações assumidas, né? Exatamente. Aí é um problema grave porque você tem, como o senhor mesmo colocou, para outras coisas a mesma lógica. E quando a gente pensa em saneamento, você pensa de uma base fundamental para que outras coisas se resolvam também. Inclusive algumas delas que estão pegando agora, como a própria doença que a gente está atravessando. Parece que tira o saneamento da função que ele tem. Parece que você está trabalhando com algo que é superficial, que é um detalhe, que pode ser deixado para depois. E a gente não percebe que muitos problemas hoje estão ligados a isso, né? Justamente, Gilson, na verdade, assim, o assunto é tão delicado que se a gente para fazer uma análise um pouco, só parar um pouquinho para olhar, presta atenção, Quando a gente fala em saneamento, a gente está falando em saúde pública. Se nós não temos saneamento, nós temos uma população doente. Se nós temos uma população doente, nós temos um SUS sobrecarregado. Se nós temos um SUS sobrecarregado, aí vem aquela conversa mole que precisamos de mais dinheiro, de construir mais coisas. Você está entendendo? Então, assim, isso é um discurso de miséria. Ou seja, a grande causa não é combatida com esses prazos esticados, com essa bondade toda para o gestor. E aí a gente fica, o país fica discutindo efeitos
e nunca resolve o problema da causa. Quando é que a gente vai conseguir fazer isso, hein? Eu diria assim, o Gilson, até é uma coisa, eu tomei uma atitude, né, pessoal. Eu acho que o legislador que está, ele provou que ele não compreende a realidade. Vou dizer, vou usar o benefício da dúvida. O legislador atual, ele não compreendeu o papel dele, que é o de fiscalizar, não é só de ficar produzindo lei. Ele não compreendeu o papel dele, do que significa uma lei, que é um pacto social que deve ser cumprido e não refeito a cada momento conforme o pedido de algum gestor público. Então, considerando que o legislador atual não consegue, isso eu falo nas 3 esferas, tá? E não aponto uma pessoa, eu digo o legislador na sua forma genérica. Então, na minha visão, como legislador, ele não compreendeu a razão da existência dele, da minha parte, eu já decidi. Eu não vou manter mais nenhum com o meu voto na posição que está. Eu acho que a única maneira de a gente oxigenar e fazer com que o legislador entenda que o papel dele não é esse que ele tem assumido, mas é outro, muito mais importante para a nação do que simplesmente ficar prorrogando problemas, né? Doutor Rangel, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN. Gilson, foi um prazer falar com você, com os nossos ouvintes, e convidar os nossos ouvintes para acessar nossa coluna Resíduos, Meio Ambiente e Estado lá no GMC Online. A gente que agradece mais esse contato. Eu conversei com o Rangel Martins Barbosa, ele é doutor em Direito, é especialista em Direito Ambiental, é também colunista nosso do portal GMC, falando sobre Direito Ambiental, a história dos resíduos.